Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, a sua família. Mais uma quinta-feira de estudo bíblico. Nós temos estudado ao longo das semanas, na quinta-feira, sobre as disciplinas espirituais. Vimos as disciplinas espirituais de abstenção, lá atrás, e agora estamos estudando as disciplinas espirituais de engajamento, né? Vimos já estudo, adoração, celebração, que são disciplinas espirituais de engajamento, aquelas que a gente decide fazer. As de abstenção, aquelas que a gente abre mão. Jejum, deixa de comer, por exemplo, silêncio, deixa de falar e assim por diante, né? Como nós já estudamos. Se você perdeu algum desses estudos, para não ficar sem a sequência, os vídeos estão disponibilizados no meu canal do YouTube. O canal é Francis, com Y, Restel, com 2 S's, Deloio. Se você escrever Francis Restel, do jeito que eu falei, e mesmo que você erre o Deloio, que é mais complicadinho, você vai acabar me encontrando lá no YouTube, tá bom? Lá tem todos os vídeos. Se você perdeu, volta lá. Ficou com dúvida, me procure. Vai pelo meu WhatsApp, DDD 18 99619 8860. Fala comigo no WhatsApp. A gente tenta sanar as dúvidas aí, se for o caso, tá bom? Hoje a disciplina espiritual de engajamento que eu gostaria de estudar com vocês é a disciplina serviço. Serviço. É através do serviço, por exemplo, que nós engajamos não só as nossas forças, mas também os nossos bens na promoção, né, do bem aos outros e também da causa de Deus no mundo em relação ao reino. Então, o serviço, quando eu decido praticar o serviço como uma disciplina espiritual de engajamento, eu estou engajando ou empenhando bens, força própria na promoção do bem do outro e na causa de Deus no mundo, né? Expansão do reino e tudo mais, tá bom? Muitas vezes, isso é fato, a gente até vai ser capaz de servir as outras pessoas, apenas ou simplesmente em função de um ato de amor e de justiça que a gente resolve e decide praticar, tá bom? Só que a gente às vezes não considera, com essa atitude de amor e de justiça no serviço aos outros, que isso ou como isso, essa atitude de servir, pode melhorar a nossa habilidade de seguidores de Jesus Cristo. Seguidores de Jesus Cristo. Com certeza, não tem nada de errado em você servir por amor ou justiça, mesmo que você não tenha ideia de quanto isso pode melhorar a minha e a sua habilidade de seguir Jesus Cristo, de ser seguidor do Mestre. Só que quando a gente tem a noção da importância do serviço, a gente começa a valorizar essa disciplina. Não que uma disciplina seja mais importante do que a outra, mas às vezes a disciplina do serviço, né, servir, é uma coisa meio difícil para uma ou outra pessoa, né? Principalmente pessoas que estão em função ou cargos importantes, têm dificuldade de servir. E nós já sabemos que é importante servir ao outro, servir a Deus. Então a gente começa a ter a concepção que quando fazemos isso apenas por amor ou justiça, sem pensar como uma disciplina espiritual, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de fortalecer a nossa vida espiritual, né? Eu posso, por exemplo, servir as outras pessoas com o objetivo de me afastar de algumas coisas que às vezes fazem parte da gente, né? Por exemplo, posso servir as outras pessoas com o objetivo de me afastar da arrogância. A arrogância é algo bastante complexo. Posso também servir os outros para me afastar do egoísmo, outra coisa complexa. Posso subservir aos outros para me afastar da inveja. Olha quanto sentimento ruim, né? Do ressentimento, da cobiça. Então, quando eu me engajo na disciplina serviço, eu vou servir o próximo e servir a Deus, eu consigo me afastar, porque aí eu vou me fortalecendo espiritualmente, eu vou me afastando da arrogância, egoísmo, inveja, ressentimento, cobiça, enfim. E isso vai me fortalecer na vida espiritual. Então, por isso que eu disse que às vezes a gente serve só por amor e justiça e esquece de ver o tanto que isso nos é benéfico, né? Nesses casos que eu citei, por exemplo, de afastar da arrogância, cobiça, egoísmo, inveja, essas coisas, meu serviço vai ser empreendido como uma disciplina para a vida espiritual.
para me ajudar a afastar desses sentimentos ruins, dessas posturas e atitudes que desagradam a Deus, né? Então, eu deixo de praticar o serviço apenas por amor e justiça, e eu começo a praticar o serviço com amor e justiça, é claro, mas como uma disciplina na minha vida espiritual, porque eu sei que isso vai me fortalecer como servo, como serva de Deus, tá? Essa prática da disciplina do serviço pode nos treinar em alguns hábitos de serviço, por exemplo, de amor aos outros, e isso vai acabar nos livrando, por exemplo, de ressentimentos, vai nos capacitar a gente se alegrar pela fé na nossa posição e no nosso trabalho por causa do seu significado exaltado diante de Deus. Então, assim, quando eu pratico a disciplina serviço, eu passo a fortalecer a minha vida espiritual automaticamente, é uma consequência, né? A disciplina do serviço é mais importante para cristãos e cristãs que se encontram em algumas posições de influência, seja posições que são de influência, de poder, de liderança, seja na igreja ou no meio secular, fora da igreja também. É interessante a gente observar, por exemplo, pessoas que desempenham papéis socialmente importantes, né? E aí, às vezes, não é nem dentro da igreja necessariamente, mas às vezes acontece de a pessoa desempenhar um papel importante socialmente falando, tem uma posição de destaque social, e isso acaba sendo levado para dentro da igreja. Então, muitas pessoas, por exemplo, são escolhidas para serem líderes na igreja, não necessariamente em função de um chamado que elas tenham recebido, não necessariamente, né? Mas pela posição ou pelo papel social que desempenham, de destaque, de importância na sociedade, aí acabam transportando os crentes, né, os cristãs, transportam esse destaque social do irmão, da irmã, fora da igreja, para dentro da igreja. E aí, esse irmão, essa irmã, que tem destaque fora da igreja, por causa desse destaque, é colocado como líder, né? Pode ser líder de ministério, pode ser oficial eleito, diácono, diaconisa, presbítero, pode ser até pastor. Eu conheço algumas igrejas, por exemplo, que porque a pessoa tem bom destaque na sociedade, ela é empossada pastor ou pastora na igreja e fica ali auxiliando a equipe pastoral. Eu já vi muito isso acontecer. Eu não estou dizendo que pessoas que têm destaque na vida social não devam ser colocadas como líderes de ministério, não podem ser votados ou votadas como oficiais da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Podem, claro que podem. Desde que essas pessoas tenham recebido de fato um chamado de Deus, né? Então, para ser, por exemplo, líder de ministério, diácono, diaconisa, presbítero, presbítera, pastor, pastora, precisa ter um chamado de Deus. Precisa ter convicção de que é Deus quem está te levantando e te chamando para exercer aquela função de liderança dentro da igreja, né? Igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus, tá? Então, o que acontece às vezes é que existe essa confusão. Por causa do destaque social externo, a pessoa na igreja internamente é colocada em cargos de liderança por conta do que ela é fora, não necessariamente pelo chamado de Deus de fato na vida dela, né? Outra coisa que também é preocupante é que as igrejas normalmente não oferecem um treinamento especial para as pessoas que estão desempenhando o papel de liderança, né, para que elas sejam melhores pessoas, sirvam mais. Isso normalmente não acontece nas igrejas, né? A igreja às vezes até considera as pessoas qualificadas para falar como autoridades na vida espiritual por causa do sucesso lá fora, como eu estava dizendo, e não necessariamente pelo chamado dela de fato para exercer aquela função, aquela posição na igreja. Isso é muito preocupante. Aliás, eu vou fazer uma sugestão de leitura. É um livro chamado O Monge e o Executivo, você já deve ter lido talvez. Eu tenho 1 e o 2, né? E ele fala sobre a liderança servidora. Então, se você é líder de ministério, oficial eleito, pastor, pastora, ministro, ministra, leia. Se você não leu, são leituras muito agradáveis e gostosas e rápidas, e você vai querer ler logo os 2 livros de uma vez, né? Muito interessante aquele livro. Jesus, por exemplo, disse lá em João 13, verso 4, ele disse aos seus discípulos que lavassem os pés uns dos outros e deu-lhes o exemplo. Ele começou a fazer. Então, a ideia do serviço aos outros
no Espírito de Jesus, nos leva à liberdade de uma humildade que não vai carregar fardo de aparência. Então não importa se eu sou pastor, ou se fora da igreja eu tenho um cargo de destaque, desempenho algo socialmente destacável, que eu vou deixar de ser humilde. Pelo contrário, por isso eu pratico a disciplina de engajamento e serviço. Vou servir o próximo para que a humildade ganhe evidência em minha vida. Os humilhados serão exaltados. Precisamos ser humildes. Como Jesus disse, manso e humilde de coração, né? A humildade não vai ser de aparência, ela vai ser autêntica. É mais ou menos a ideia de que nós somos pedaços de barro, vasos de barro. É como se um pedaço vivo de barro, que eu, como servo de Deus, estou aqui agora para, com a habilidade de fazer algumas coisas boas que Deus me deu, instrumentalidades que Ele me deu, dons que Ele me deu, e necessárias para outras pessoas. Então, às vezes, Deus dá para o vaso de barro Francis habilidades, instrumentalidades, que são necessidades de outros vasos de barro. E aí a experiência do amor ativo vai fazer com que este vaso de barro abençoe outro vaso de barro. E o outro vaso de barro abençoe este vaso de barro. E assim é o ciclo, né, do relacionamento entre irmãos e irmãs. Vasos de barro nas mãos de Deus. Todos nós devemos, então, nos esforçar para ministrar a todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Desculpem, precisamos estar abertos para servi-las. Por quê? Como vasos de barro, precisamos conquistar seguidores e servidores de Jesus. Precisamos proclamar o Evangelho. A disciplina de engajamento e serviço ajuda com isso, tá? Servir com a atitude certa, não de qualquer maneira, mas com facilidade e confiança, nascida da nossa visão, de que a nossa vida está nas mãos de Deus, vai fazer com que a nossa vida espiritual seja alimentada, se desenvolva, cresça, chegue à maturidade. Nós seremos então servos e servas de verdade, porque servo é o que serve. Como diz a frase de um pastor que eu conheço, servo que não serve para nada, né? Servo que não serve para nada. Que eu e você sejamos servos e servas que servem, que praticam serviço. Servir é bênção, sempre com humildade, mansidão, certeza de que estamos fazendo isso para a glória de Deus e para que mais pessoas sejam salvas e resgatadas do inferno para a luz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, na disciplina espiritual de engajamento e serviço. Com essa disciplina, eu encerro aqui hoje essa série rápida de algumas disciplinas, tanto de abstenção quanto de engajamento, que nós viemos estudando ao longo dessas semanas. Foram várias semanas aí de estudo, através de vídeo, né? E a partir da próxima semana eu vou iniciar uma nova série de estudos. Então, se você tem participado, tem gostado, tem assistido, divulgue, fale às pessoas. Eu provavelmente vou disponibilizar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e nos grupos de WhatsApp que participo, a nova proposta de série de estudos, tá bem? Espero que você tenha sido abençoado e abençoada, que a bênção do Senhor seja sobre você e sua família, e que a disciplina de engajamento do serviço faça parte da minha e da sua realidade, para a gente agradar assim o coração de Deus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.